Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. E abra o seu coração neste momento para que possamos ter comunhão na palavra. E vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. O texto que fala sobre a ceia, sobre o partir do pão, tá bom? Vamos ter esta comunhão nesta manhã. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Veja que palavra dura. Veja que palavra que, por um lado, é uma palavra de justiça, uma palavra que nos chama a atenção a termos a visão e o sentimento digno ou o sentimento adequado para o que vai ocorrer daqui a pouco. Aí alguém pode perguntar assim, mas o que seria, o que está por trás, o que permeia o momento da celebração do partir do pão? Aquele momento que você pega o pãozinho, aí você pega aquele copinho, suco de uva, e você toma o cálice, você come o pão. O que permeia? Quais são as razões, as motivações que estão em realidade diante deste ato? Eu quero dizer para os irmãos que no Novo Testamento só existem duas cerimônias que permanecem no tempo das realidades espirituais. Certa vez Jesus encontrou-se com uma mulher samaritana lá perto do poço Jacó. E aí a conversa vai, a conversa vem, Jesus tendo um diálogo com aquela mulher. De repente ela percebeu que Jesus era diferente, que a palavra de Cristo era uma palavra diferenciada. E ela disse então que Jesus era profeta. E portanto ela gostaria de saber se o lugar certo de adorar era em Samaria ou era em Jerusalém. E Jesus respondeu para aquela mulher as seguintes palavras: mulher, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura, os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Veja que essa palavra de Cristo é um marco, é um divisor de águas, nos mostrando, nos fazendo entender que a era do Novo Testamento, que a era da Nova Aliança, que a era da igreja, essa era na qual nós vivemos, é um tempo de realidades, que agora não se adora em um templo físico, como tinha lá em Samaria, no Monte Gerizim, ou então em Jerusalém, lá no Monte Moriá, não. Que não é mais agora uma questão física, de lugar físico, de coisas físicas, ou até mesmo de cerimônias, porque todo o Antigo Testamento, ele é recheado, ele é cheio de cerimônias, e de tipos, de figuras, de símbolos, enfim. Mas que nós estamos no tempo da realidade, e Deus, Ele procura nos fazer entender em nosso coração e nos revelar que nós vivemos um tempo em que as realidades espirituais devem estar em evidência na nossa adoração, no nosso culto, no nosso serviço a Deus. Amém, queridos? Quantos entenderam, diga amém. No entanto, nesse tempo das realidades, no tempo em que as figuras e as sombras ficaram lá atrás na antiga aliança, esse tempo é um tempo que duas cerimônias elas permanecem. Os irmãos sabem que trata-se do batismo e do partir do pão, são duas cerimônias. Veja que para batizar alguém, se alguém crê em Jesus e vai ser batizado, é necessário que haja água e que haja ali pessoas representantes do corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo. Não necessariamente o pastor deve estar presente, mas qualquer um que é membro do corpo de Cristo, que é filho de Deus, que está ali ligado em comunhão com Deus, pode realizar o batismo de uma pessoa que crê em Jesus. E naquele momento existe aquela cerimônia, e algumas perguntas são feitas e são respondidas, e ali a pessoa
pessoa desce às águas, e é uma cerimônia que o próprio Jesus declarou que permanecesse. Ele disse que em ressurreição, que os discípulos deveriam, né, ir em todas as nações, fazendo discípulos em nome de Jesus, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E também o próprio Jesus declarou que nós tínhamos que realizar a cerimônia do partir do pão, que é uma cerimônia, que é algo que está ligado a elementos físicos. Assim como o batismo tem a água, o partir do pão tem o pão e tem o cálice, mas que ambos devem ser feitos com realidades, com um sentimento adequado para esse fim. Por quê? Porque tanto o batismo como o partir do pão, se não tiver discernimento, percepção e saber o que está acontecendo, se não houver fé, então nada está acontecendo. Aquele que supostamente foi batizado, ele tomou um banho de água fria. Ele não aconteceu nada com ele, porque depende de fé, é uma questão espiritual de fé. Assim como também aquele que come o pão e bebe o cálice. Se não tiver fé e discernimento, ele está comendo o pão da padaria e tomando suco de uva, lá de qualquer uma marca que seja. Então veja que nessa manhã eu chamo os irmãos a uma questão muito importante, que é a questão da comunhão. Nessa manhã eu quero falar sobre comunhão, porque toda a negligência que um cristão pode cometer, e todo tipo de falta de discernimento, e até mesmo de pecado no ato do partir do pão, consiste na falta da comunhão com Deus. E eu quero dizer para vocês que a comunhão com Deus, ela é bilateral. É uma comunhão com Deus e uma comunhão com os outros. Uma comunhão vertical e uma comunhão horizontal com as pessoas. Até porque todos que foram chamados, está aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Vamos ler aqui o texto. Todos nós que fomos chamados com um só objetivo. Olha só o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho. Veja aqui que esse texto, ele nos coloca dentro de um pensamento de realidade, no que consiste o teu chamamento, o meu chamamento e o chamamento de todos aqueles que creram. Quantos aqui se consideram chamados por Deus, cristãos, filhos de Deus? Diga amém. Você creu que Jesus, ele te chamou, que Deus, ele te chamou, uma santa vocação, foi um chamamento especial, segundo o eterno propósito de Deus. Os irmãos já sabem, já estão orientados e aprenderam, que conforme o Evangelho, Deus, ele tem um supremo propósito. Deus, ele tem uma vontade eterna que sobrepuja, que ultrapassa todo tipo de pensamento humano. Deus, ele tem uma vontade, essa vontade eterna dele consiste em Deus dar-se a conhecer, Deus se manifestar, Deus manifestar a sua divindade, os seus atributos, tudo aquilo, todas as suas virtudes devem ser manifestadas. Essa é a vontade de Deus. E Deus, ele determinou esta vontade por meio do novo homem. Deus, ele comunica e ele manifesta a sua glória, a sua vida, a sua natureza divina por meio do novo homem, que é Cristo e a igreja. Veja como que Deus, ele planejou a sua vontade. Deus, ele vai se manifestar para o universo, ele vai se dar a conhecer, ele vai manifestar todos os seus atributos maravilhosos por meio do novo homem, por meio da igreja, por meio de Cristo e a igreja, que é o seu reino, que é o reino dos céus. Amém? Então, quando ele assim determinou, ele então escolheu pessoas. E a Bíblia diz que nós, eu, você e todos aqueles que creram em toda a era cristã, em todos os lugares e tempos diferentes, todos esses, eles foram chamados porque haviam sido escolhidos, predestinados, destinados para ser parte desse projeto eterno de Deus, que é o reino dos céus manifestado, Deus no homem, elevando este homem coletivo, ou estes homens que creram,
a um nível de reino dos céus, cuja natureza é eterna, cuja natureza é celestial, cuja natureza é o próprio Deus em nós. Você foi chamado por Deus, você é filho de Deus, e você compõe, constitui, juntamente com todos os que creram, este reino celestial, cuja vida que permanece, que prevalece, é a vida do próprio Deus em você. Amém, queridos? Por isso que o texto diz que nós fomos chamados à comunhão do seu Filho. Aqui esse texto é um texto que me chama a atenção, porque quando você pensa na vida cristã, e eu lanço essa palavra para os que estão em casa acompanhando, quando você foi chamado por Deus, quando você creu, você lembra o tempo, o ano mais ou menos, a época? Eu lembro há quase 25 anos atrás, quando eu creio, quando eu fui chamado, quando Deus me chamou, quando eu recebi a vida de Deus, quando eu fui regenerado, nasci de Deus, fui batizado. Então, no momento em que você creu, a partir do momento que você se tornou um filho de Deus, qual é o sentimento maior no coração? É um sentimento muito comum que estava no meu coração e no seu coração e no coração de todos que creram. Eu vou falar qual é o sentimento. É um sentimento de alegria, é um sentimento de gratidão, é um sentimento de profunda gratidão e alegria por aquilo que Deus realizou em nosso coração. E esse sentimento, ele agora se transforma em um outro sentimento, em uma vontade. Sabe qual vontade é essa? Qual sentimento é esse? O desejo de fazer alguma coisa para Deus, sim ou não? Quantos aqui creram e falam assim, agora eu vou fazer alguma coisa para Deus, agora eu vou adorar a Deus, agora eu vou pregar o Evangelho, agora eu vou fazer a obra, agora eu vou convidar pessoas, eu vou falar de Jesus para as pessoas, e eu quero anunciar esse Cristo, esse Deus que me salvou, essa redenção, esta obra que mudou a minha vida, sim ou não? Diga aí, por favor. Então é um sentimento comum de todos, sim ou não? De se converter, ser batizado e começar agora uma vida cristã que para nós consiste ou consistia em fazer a obra. Agora eu quero fazer acontecer, agora eu quero me doar, agora eu quero fazer alguma coisa para justificar a minha conversão e a minha salvação em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que esse sentimento ele não é ruim, é um sentimento bom e é positivo. Você que creu, que deseja fazer, realizar, né? A irmã Esté estava dando os avisos aqui, e ela chamou a atenção dos irmãos da necessidade de darmos as mãos e ofertarmos, e não somente ofertar, mas também participarmos efetivamente das reuniões presenciais ou em casa, convidarmos pessoas, compartilharmos as mensagens, ou seja, fazer algo, sim ou não? E é isso mesmo que tem que ser feito, amém? Não estou aqui negando nada, no entanto, o texto diz que você foi chamado à comunhão de Jesus Cristo. Diga assim comigo, Deus me chamou. Diga assim com bastante fé no seu coração, Deus me chamou para que eu tenha comunhão com Jesus Cristo. Amém, queridos? Você não foi chamado para fazer nada, não tente fazer nada. Ainda que haja um desejo, pastor, mas é muito contraditório, eu não estou entendendo mais nada agora quem não está entendendo sou eu, calma. Calma que as obras e o serviço devem ser resultados ou resultantes de uma comunhão com Deus, para que nós não caiamos no velho erro de vivermos uma vida religiosa, de produzir para Deus obras vazias. E Deus não quer as nossas obras, Deus não quer o nosso esforço, Deus não quer a nossa obediência vazia e destituída de uma realidade espiritual que consiste em uma aproximação de Deus, que consiste em uma comunhão com Deus, que consiste em um relacionamento tão profundo com Deus, que resulta em um constrangimento de alma, em um constrangimento de coração, a ponto de nós começarmos a nos doar a Deus. E isso deve ser resultado de uma comunhão com Deus. Tem um texto aqui em Lucas, bem no capítulo 9, capítulo 10, versículo 38, que narra mais ou menos esse quadro. E diz assim, Lucas capítulo 10, versículo 38, atenção. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor,
a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus Marta e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Os irmãos estão entendendo este quadro? Jesus estava andando num certo lugar, num certo povoado. Aí de repente, eu acho que seria um pouco à tarde, já no declinar da tarde ali, no final do dia. E Jesus, ele resolveu passar, né, a pernoitar na casa de Maria e de Marta. Agora você imagina você, porque Marta e Maria aqui são proféticas, né? São duas personagens proféticas. E eu quero dizer que Marta e Maria pode ser eu e pode ser você. Eu queria que você se visse em Marta ou em Maria. São duas irmãs, duas servas de Deus, que são sinceras a Deus e que amam o Senhor e que recebeu Jesus em sua casa. Quantos aqui receberam Jesus em sua casa? Diga amém. Diga assim: eu recebi o Senhor na minha casa. Diga: eu recebi o Senhor no meu coração. Pois então está tudo certo. Maria também e Marta também receberam. Só que agora, imagina só que agora o próprio Jesus entrou na casa de Marta e de Maria. E eu quero que você imagine Jesus entrando pessoalmente hoje, pessoalmente na tua casa. Pensou aí? Você abriu lá a porta do teu apartamento, da tua casa, e de repente se depara com o próprio Cristo de Deus. O Deus encarnado pessoalmente entrando na tua casa, literalmente falando. Não é uma visão, não é um sonho não, literalmente falando. Qual seria a primeira coisa que você ia fazer? Jesus está cansado, ele estava cansado. Ele vinha de uma jornada, de um dia de pregação, da lida, pregando, andando, caminhando. E agora Jesus, cansado, simplesmente entra na sua casa para pernoitar, para descansar, para estar ali. Amém? Qual seria o teu pensamento? Você ia correr para preparar o banho para Jesus? Nós vamos tomar um banho, uma roupa limpa, vou arrumar a cama para ele se deitar, cochilar um pouquinho, vou preparar uma comida bem gostosa para Jesus. Afinal de contas, o mestre entrou na minha casa e ele é digno do melhor, de toda honra, de toda glória, de todo serviço, de toda adoração, de todo capricho, de toda devoção. Ele entrou na minha casa e eu vou servir Jesus. Coisa linda, muito bom mesmo, porque também assim, dessa forma procedeu Marta. Jesus entrou na casa dela, ela deu um abraço em Jesus e começou a correr para lá e para cá. O texto diz que Marta estava agitada de um lado para o outro. Jesus entrou, ela ficou inquieta, ela ficou agitada, ela ficou perturbada, afinal de contas Jesus entrava em sua casa. E diz que ela ficou de um lado para o outro, preocupada com muitas coisas. Eu imagino que ela foi fazer uma comida, foi fazer um pão, foi assar um pão para Jesus, preparar o banho, fazer uma comida, ajeitar, varrer a casa, ficou preocupada porque Cristo estava na sua casa. Só que aí a irmã dela procedeu de maneira diferente. Diz que Marta, no entanto, quedava-se aos pés de Jesus e simplesmente contemplava a face do Senhor e ficou ouvindo os ensinamentos. Qual seria a tua atitude hoje? Jesus pessoalmente em sua casa, você ia correr para dar o melhor para Ele, para fazer alguma coisa para Ele, para agradar o Senhor, para deixar Jesus bem feliz, bem satisfeito, porque afinal de contas você prestou um bom serviço para Ele. Ou simplesmente você ia deixar para lá qualquer coisa que agradasse Jesus e desse a si mesmo a Ele, e desse o teu coração para Ele, e quietasse na presença dEle, e contemplasse a face de Deus, e ouvisse as suas palavras, e tivesse comunhão com Jesus. Qual seria a sua atitude? Porque aqui está isso. Aqui está essa questão. Aqui o texto nos chama a atenção porque nós não fomos chamados a priori para fazer nada para Deus. Fomos chamados para ter comunhão com o Senhor. Tudo certo, já peguei um outro microfone, parece que faltou bateria, alguma coisa nesse sentido. Mas como eu dizia, irmãos, Deus, Ele não nos chamou e Deus não está preocupado com aquilo que você pode produzir para Ele. Atenção, nisso consiste a vitória da vida cristã.
Vida cristã, ela não consiste em fazer coisas para Deus. Vida cristã consiste em Deus realizar coisas em nossa vida. Deus realizar uma obra de transformação no teu coração, uma obra de libertação na nossa alma, no nosso ser, na nossa mente, nas nossas vontades, nas nossas emoções. Deus, em primeiro lugar, Ele deseja ter comunhão conosco, porque é a comunhão com Deus que vai fazer com que o nosso coração seja trabalhado. Deus, Ele deseja aproximação, sobretudo nesse tempo que nós vivemos. Vivemos num tempo de extrema correria, de uma vida muito frenética, as pessoas correndo para darem conta das suas obrigações, das suas responsabilidades. É o trabalho, são as crianças, é o esposo, a esposa, a casa, as dívidas e os compromissos, tanta coisa, e a faculdade, enfim. Nós vivemos num tempo de muita correria, de muita concorrência de tempo. E é nesse tempo que nós vivemos, além de tudo isso, essa correria, temos a questão da Laodiceia. Pastor, o que é a Laodiceia? A Laodiceia é um tempo cujo espírito, cuja motivação, cuja situação atual do povo de Deus é uma frieza, é uma indiferença. Esse é o tempo que nós vivemos. Como é que está o teu coração? Como é que está a tua fé? Pandemia, distanciamento social, quarentena, decreto que as portas têm que fechar, não há mais culto presencial, 3 meses e pouco. Qual o espírito que permeia o nosso coração neste momento? Será que nós nos afastamos? Será que nós nos esfriamos? Será que nós ficamos um pouco indiferente? Será que nós permitimos que o espírito de Laodiceia tocasse a nossa alma e deixasse dentro de nós um sentimento de que está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas não está coisa nenhuma? Porque Laodiceia é isso. Laodiceia é um tempo em que as pessoas estão preocupadas consigo mesmas, preocupada com seus afazeres, com seus compromissos, e estão destituídas, desprovidas de comunhão. Haja vista que lá no versículo 20 do Apocalipse capítulo 3, Jesus ele reclama dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. E esta casa é a casa do coração, é a tua vida, é a tua alma, é o teu ser, é o teu casamento, é a tua família, são os teus projetos, são os teus compromissos, tudo aquilo que envolve a tua vida humana, todos os âmbitos, consiste em um coração que precisa ter Cristo, ou a comunhão com Cristo, sendo mais específico. E hoje precisamos de perguntar isso, estamos aqui para partir o pão. E o partir do pão, ele tem que ser permeado do sentimento maior. Que sentimento é esse? É o sentimento da comunhão com Deus. Partir o pão é dizer: eu tenho comunhão com Deus. Partir o pão é dizer: eu tenho relacionamento com Cristo. Partir o pão é declarar com fé que você depende de Jesus, que você crê no sacrifício de Cristo e que esse sacrifício de Cristo está acima de tudo e de todos na sua vida. E que não há nada maior, não há nenhum valor maior na tua vida, senão o valor de Deus, de Cristo e da igreja. Afinal de contas, ter comunhão com Deus é ter comunhão com os irmãos, e muito maior do que isso, ter comunhão com as pessoas. Sabe aquele sentimento um pouco religioso, que a pessoa fala: não, eu estou fazendo a minha oração, eu faço as minhas orações, eu tenho os meus devocionais, eu tenho a minha vida com Deus, eu leio a minha Bíblia, eu leio meu textinho todo dia, o meu versículozinho, e eu vou aos cultos, eu levo a minha oferta. Mas é o seguinte, né? Escreveu, não leu, não pisa no meu calo, não mexe com a minha vida, não se mete com minha família, não fala com meus filhos, porque se falar então, aí como diz o outro, né? O diabo sai da garrafa. Aí eu pergunto para vocês: que realidade de vida cristã é essa? Que com os lábios declara o Altíssimo, faz coisas para Deus, ora para Deus, jejua para Deus, canta louvores para Deus, oferta para Jesus, vem aos cultos, declara palavras, frases, posta nas redes sociais, e faz muitas coisas para Deus. Aí Deus fica olhando assim e fala: oh meu filho, tadinho do meu filho,
Ele está querendo me agradar com essas coisas, com as suas orações, com seus jejuns, com seus glórias a Deus, com seus aleluias, com seus cânticos, mas eu estou querendo só o coração dele. O meu filho está com febre, o meu filho está doente, bichinho. Aí Deus pensa assim da gente. Porque nós temos que cair na realidade. Nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos de Deus. O mundo precisa de Deus. As famílias precisam de Deus. O teu casamento precisa de Cristo. Os teus filhos precisam de Cristo. Não é de uma religião. A religião, ela não muda ninguém. A religião, ela é fria, ela é calculista, ela é perversa. Uma das piores coisas, as maiores maldades que criaram de todos os tempos foi a tal de religião. Porque religião, ela está ligada a Deus e fala de Deus e proclama Deus, mas sem a realidade de Deus. E Deus não quer religião do homem, Deus quer o coração. Por isso nós somos chamados à comunhão de Jesus Cristo. E o texto continua, né? Marta perguntou para Jesus: Jesus, tu não se incomodas que eu fique correndo aqui, preparando tudo, arrumando a casa, lavando a louça, fazendo a comida, preparando o banho, estou aqui preparando a cama para o senhor deitar, e é muito serviço, Jesus, não dou conta mais não, a minha irmã está aí, ó, quieta, parada aí, tontinha, sentada aí. Olha a resposta de Jesus para Marta, versículo 41, respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, olha o texto, olha a exclamação, Marta, Marta, Fernando, Wilson, né? Perdão, Wilson, Daniel, Deus está falando assim para a gente. Fran. Ele olha para a gente e fala assim, ó, Davi. Marta, andas inquieta, e te preocupas com muitas coisas. Você está preocupado com muitas coisas? Será que você tem se preocupado com muitas coisas em relação a Deus? E você agora atribui a vida cristã fazendo coisas para Deus e algumas coisas para Deus, e quem sabe muitas coisas que é para Deus ficar bem feliz com você, porque faz muitas coisas para Ele. Olha o que ele diz: filhos, vocês andam inquietos, e vocês se preocupam com muitas coisas, entretanto pouco é necessário. Leia o texto. Entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã, que nós não devemos andar inquietos e preocupados com muitas coisas, porque pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. E que coisa é essa? Ter comunhão com Deus. Diga amém. Se aproximar de Jesus, aproximar o coração de Jesus, conseguir ler a tua vida, interprete a sua vida, faça a devida leitura, como você está vivendo a tua vida humana, como você se relaciona com a tua família, na tua casa, com os teus vizinhos, no teu trabalho, como que você vive a tua vida, porque a tua vida vivida, ela é o reflexo da tua comunhão com Deus. Se você não está bem com as pessoas, tenha certeza, você não está bem com Deus. Porque se você estiver bem com Deus, você estará bem com as pessoas. Porque você estará cheio de Deus. E quando você falar, você vai falar Deus. Quando você olhar, você vai olhar Deus. Quando você chegar perto, Deus vai chegar perto. Quando você se relacionar, Deus vai estar se relacionando por meio de você. Isso é o reino. Deus manifestando-se na tua vida. Está aqui. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Ele fecha o assunto. Maria, pois, Marta, ela escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Ela vai ficar quietinha, sentada aos meus pés, contemplando a minha face, ouvindo as minhas palavras, tendo comunhão comigo, e pode esquecer o serviço. Não se preocupe com a comida, nem com a bebida, nem com a casa, nem com nada. Apenas adore, apenas tenha relacionamento, apenas ame o Senhor, apenas dependa dEle. E quando você pega o pão e você pega o cálice, você tem que estar dizendo isso aqui para Ele. Isso tem que estar na tua vida. Porque se isso não estiver na nossa vida, então nós estamos comendo pão e bebendo suco de uva, e nada vai acontecer. Amém?
Por isso que essa comunhão com Deus, ela deve se transformar ou resultar em uma comunhão com os outros. O último texto que eu vou ler está aqui em 1 João. 1 João, capítulo 1, tá? Olha só aqui, ó. Todos são textos que falam da comunhão com Deus. Versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e temos visto com os nossos próprios olhos, que são os apóstolos falando, tá? João falando em nome dos apóstolos. Está tudo nós temos visto, temos ouvido, temos convivido, ó. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, ou seja, com respeito a Cristo, né? E a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho. E vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Olha, os apóstolos falando conosco, anunciamos a vocês, igreja, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, amém? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quantos aqui tem comunhão com o Pai? Diga amém. Então, se você tem comunhão com o Pai, você tem paz com as pessoas. Você tem comunhão com os irmãos, você tem comunhão com a sua sogra, com o seu sogro, com seus cunhados, com a sua irmã, com o seu irmão, com o seu vizinho. No trânsito você tem paz, tem comunhão, porque a paz de Deus e a comunhão com Deus, ela permeia a tua vida e te projeta para uma comunhão com os outros. Isso é vida cristã. É o que eu preciso. Isso é o que nós precisamos. E nesta manhã, vamos partir o pão com esse sentimento. Senhor, se eu não tenho comunhão contigo, eu quero ter. Eu quero começar a cultivar isso. E se eu acho que tenho comunhão contigo, mas não tenho comunhão com as pessoas, isso quer dizer que eu não tenho comunhão contigo, Pai. E eu quero me arrepender, e quero ter um novo começo, e quero começar a rever os meus conceitos em relação às pessoas. Quem entendeu, diga amém. Vida cristã é Deus. Vida cristã é relacionamento com Cristo. Vida cristã é comunhão com Deus, comunhão com as pessoas, é paz com todos. Vida cristã consiste em cultivar esta comunhão. Aí pode ter certeza que o resultado vai ser luz. Porque Deus é luz, você está em Deus, e a luz de Deus ela vai brilhar na tua vida. E as boas obras e o serviço que nós tanto queremos realizar para Deus, ele vai acontecer naturalmente, sem que um pastor tenha que falar que você tem que fazer isso ou aquilo ou outro, sem ninguém ficar te perseguindo e te controlando. Simplesmente a vida de Deus, ela vai jorrar do teu coração. A vida de Deus, ela vai brilhar na tua vida, e as pessoas verão, observarão, perceberão Deus em você. Isso é vida cristã, e isso é realidade de comunhão com Deus e realidade do partir do pão. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.